Boa tarde. Em um certo momento, Jesus falou para os seus discípulos: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu e diante dos seus santos anjos. Aquele que confessar com palavras também, mas principalmente confessar com obras, com atitudes, com exemplos, né? Dando testemunho de cristão, dando testemunho de servo de Deus. Então veja que honra nós teremos se assim nós perseverarmos até o fim e chegarmos no céu. Então veja que honra nós teremos de ser honrado por Deus, pelo Senhor Jesus, diante dos seus santos anjos, diante do santo Deus de Israel, diante de toda a criação, de todo o universo, todo o cosmos, né? Quer dizer, mas para isso precisamos confessar Jesus enquanto estamos vivos. Às vezes a pessoa tem vergonha de ir à igreja, tem vergonha de conduzir a Bíblia, tem vergonha de falar da palavra e do amor de Deus, né? Então, claro, a pessoa ter vergonha de ficar tímido em certas ocasiões, ficar constrangido por certas coisas, tudo bem. Mas a palavra de Deus não é ter vergonha, não. O apóstolo Paulo diz: eu não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus e a salvação para a alma. O evangelho é o poder de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 2 de sua epístola aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, olha o que ele diz aqui: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí, ó. Nem ouvido ouviu o que Deus prepara para aqueles que o amam. E também em outro trecho, tem dizendo, o apóstolo Paulo diz: hoje nós somos considerados filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Veja que glória, que exaltação receberão aqueles que permaneceram até o fim, que confessam Cristo, que são crentes verdadeiros, que são autênticos cristãos. Nem ouvido viu, nunca se viu, será inédito no universo. No universo será inédito. O que Cristo fez na cruz, lá no Gólgota, no Monte da Caveira, quando ele falou Tetelestai, está consumado. Quando ele falou aquilo, escandalizou-se os mundos. Os anjos ficaram escandalizados, porque tanto amor pelo ser como nós, como está escrito lá em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, veja que amor, esse amor nos constrange, ou deveria nos constranger. Esse amor, ele escandalizou os outros mundos. Todos ficaram estupefatos, boquiabertos, alarmados. Que tamanho amor! Por que Jesus morreu pelos anjos caídos? Por que Jesus não se ofereceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por que ele não ofereceu um sacrifício vicário, um sacrifício substituto pelos anjos caídos? Mas por Adão e Eva e seus descendentes, Cristo se ofereceu para nos resgatar da culpa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena lutar pelo Evangelho, vale a pena pregar o Evangelho. Veja a história de Charles Haddon Spurgeon, veja a história de D.L. Moody, homens que pregaram o Evangelho. Charles Haddon Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. E tem outros, tem Jerônimo Savonarola, tem John Wycliffe, muitos outros pregadores, o próprio João Calvino, o Lutero. E também tinham mulheres que não ficaram tão famosas, mas também que pregaram o Evangelho. Na Bíblia nós temos a profetisa Ana, nós temos Débora, nós temos Uda, nós temos a própria Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé não, mulheres que se dispuseram a pregar o Evangelho, se dispuseram a servir a Cristo. E a recompensa é perene, a recompensa é eterna. Claro que cada um deve fazer a sua escolha, cada um deva escolher o que lhe é mais agradável. Cada um de nós precisa fazer uma escolha. De que lado nós vamos nos encontrar nesse grande conflito? Porque existe um grande conflito à solta por aí. Ou você escolhe o lado de Deus ou o lado do mundo. Ou você escolhe, ou nós escolhemos ser amigo de Deus ou amigo do mundo. Ou nós escolhemos as promessas de Deus ou as falácias de Satanás. Ou nós escolhemos o que Deus promete em sua palavra
optamos pelas falácias do inimigo. Porque Deus é a verdade e a sua palavra é verdadeira. A sua palavra não mente. A palavra de Deus não volta atrás, não volta vazia. Muito pelo contrário, ela faz o que apraz a Deus. Ela dá fruto. Então, há uma grande recompensa para os que foram fiéis até a morte. Né? Como já falei anteriormente, está escrito lá em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E cabe cada um de nós vigiar, como Jesus disse, orar e vigiar, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que guardar o evangelho dentro de nós. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Quem está interessado em roubar a nossa coroa, se não ouvir o tentador? Então cabe cada um de nós vigiar a nossa vida, viver com amor. A marca indelével do cristão é o amor. Um cristão que não ama o seu próximo não é um cristão. Nós temos que amar o próximo, o inimigo, amar todos. Amar a todos, fazer o bem a todos. Não importa se é inimigo, se é um algoz. Devemos amar a todos, imitar a Cristo. Porque Cristo, na agonia da cruz, na paixão, na via cruzes, a paixão, o sofrimento na via cruzes, ele orava por nós. Orava pelos seus algozes, pelos seus inimigos. Eles introduziram no seu crânio uma coroa de espinho, batiam com um caniço, o sangue espirrava, zombavam dele, botavam um pano no rosto, desbofeteavam o rosto dele e dizia, botavam um pano vendando os olhos, né? E esbofeteava o rosto dele e dizia: profetiza, quem te bateu? Então ele foi vituperado, ele foi humilhado, ele sofreu ignomia, mas como ovelha muda, ele, levado ao matador, ele permaneceu. Mas Deus o exaltou sobre todos os seres. Deus o exaltou sobremaneira. E essa glória que Jesus tem hoje, ele mesmo havia dito antes. Ele diz: Pai, glorifica-me contigo, glorifica-me a mim com a glória que eu tive contigo antes de haver mundo. Assim como ele venceu e foi coroado, foi glorificado, assim é cada um de nós. Nós devemos vencer. Nós devemos olhar para Deus, olhar para o céu como um prêmio da loteria. Já pensou você ganhar 600 milhões de reais na loteria? Já pensou? Você ficaria muito feliz? Pois o céu vale muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Mais do que 600 milhões de reais. Mais do que $1 bilhão. O céu vale muito mais. Então precisamos nos esmerar, nos esforçar. Porque o reino dos céus é tomado pelo esforço. Cabe cada um de nós se esforçar para chegar ao céu. É claro que a salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé, é pela graça, mediante a fé. E cabe cada um de nós se esforçar para entrar no céu. Essa graça precisa ser esmerada. Essa graça precisa ser repetida. Essa graça precisa ser replicada. Essa graça precisa ser vivida. Então, vamos viver o evangelho todo dia. Vamos ajudar uns aos outros em oração. Eu peço oração por mim. Eu preciso de muita oração, porque eu sou fraco, eu sou pequeno. Eu preciso de força de Deus. Como diz lá em Neemias: diga ao fraco, eu sou forte. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Lá em Neemias fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, Deus é a nossa força. E eu peço a oração dos irmãos por mim, pela minha casa, pela minha família, pelos meus parentes. Graças a Deus estamos em paz. Mas oração nunca é demais. Oração sempre é coisa boa, coisa maravilhosa. Então, que ficamos com essa palavra. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração de nenhum homem o que Deus tem preparado para aquele que o amam. E tem mais um versículo na Bíblia, no capítulo 8 de Romanos: tudo coopera, tudo concorre, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí eu finalizo dizendo que nós devemos ser cristãos verdadeiros, cristãos autênticos, confiar no Senhor e saber que Deus tem preparado algo maravilhoso para cada um de nós.